Fala galera, beleza? Guimarães na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí para nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de circuitos de corrente alternada. Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando a respeito da conexão estrela-triângulo equilibrada. Essa aqui é a parte 2 e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das correntes, como é que funciona a distribuição de correntes nesse tipo de conexão. E aí eu vou pedir gentilmente para você deixar o probleminha que eu apresentei no final da aula passada em stand-by, deixa ele em stand-by por enquanto. Hoje a gente vai falar a respeito de correntes e aí na próxima aula nós vamos retornar a esse problema. E para você, só recordando, né, que probleminha era esse? Era aquele problema de, peraí, mas e se eu inserir uma impedância nas linhas? O que eu faço? Muda tudo no circuito? Muda o método de resolução? E a resposta é sim. E aí na próxima aula a gente vai falar a respeito dele, né? Eu vou mostrar como é que funciona a solução. E eu não estou apresentando eu hoje porque esse método, essa apresentação depende do que nós vamos ver na aula de hoje, né? Depende aí do funcionamento das correntes, depende. Você precisa saber ter esse conhecimento a respeito das correntes. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a estudar as correntes nesse tipo de configuração, nessa conexão estrela-triângulo. E vamos entender como é que isso funciona. E tá aí o nosso desenho, o nosso circuito, né? Só relembrando, ó, fontes conectadas em estrela e a nossa carga conectada em triângulo. Cada impedância da nossa carga nós chamamos de Z triângulo, só para representar. Esse aí são três números complexos iguais, né, em módulo, em fase, toda aquela história. As fontes são defasadas de 120 graus, possuem o mesmo módulo e por aí vai. E pessoal, antes de a gente falar a respeito das correntes, eu queria destacar um ponto que é sempre importante, né? Se vocês observarem as tensões nas fases, vejam o que eu estou destacando para você agora, VAB, VBC e VCA. Vejam que eu representei VAB, VBC e VCA com letrinhas minúsculas, que são exatamente as tensões de linha do ponto de vista da nossa fonte. Eu vou representar aqui o VAB só para você recordar da aula passada, né? Eu já expliquei isso aos detalhes lá na aula anterior. E aí a mesma coisa, ó, representei aí o VAB para você e a mesma coisa vale também para VBC e VCA, as outras duas tensões de linha. Por que que isso acontece? Porque pelo fato desse sistema não ter uma impedância de linha, vejam, eu estou desenhando aí uma cobrinha só para identificar para você, né? Pelo fato desse sistema que nós estamos analisando, essa figurinha que vocês estão vendo não possui impedâncias de linha, eu posso afirmar que a tensão de linha do ponto de vista da fonte é exatamente a mesma tensão de linha do ponto de vista da carga, que está aqui, pessoal, que a rigor a gente pode representar isso aqui como VAB maiúsculo. Lembra da nossa anotação? Sempre quando você estiver analisando a carga, as letrinhas A, B e C a gente coloca como letras maiúsculas e se você estiver avaliando a fonte, as letrinhas A, B e C são representadas com letrinhas minúsculas. Só que pelo fato, eu já expliquei isso, né, na aula anterior, não vou me estender muito, só para recapitular mesmo, só que pelo fato de não termos impedâncias de linha, não tem impedância de linha, eu posso afirmar que esse VAB que eu estou destacando para você agora, é exatamente o mesmo VAB que está lá na fase do triângulo, que eu estou representando aí, a primeira fase do triângulo. E só recordando mais uma coisinha, né, antes da gente prosseguir, no triângulo, tensões de linha são iguais a tensões de fase, ok? Dado isso, comentário eu acho que muito bem feito. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Vamos começar a estudar as correntes, pessoal. Como é que funciona a distribuição de correntes? Primeira coisa, vamos representá-las aqui na nossa figurinha. Começando pelas correntes de linha, que são as correntes que circulam nas nossas três linhas. Nós temos três correntes que eu estou agora representando por meio de três flechinhas vermelhas. A primeira delas é a corrente que a gente costuma chamar de IA, vai anotando aí no seu caderno. Ali embaixo, no meio, nós temos a corrente IB e, finalmente, ali embaixo, né, a corrente IC, linha A, B e C, respectivamente. E aqui, pessoal, acho que vale super um comentário. Alguns livros representam as correntes da seguinte forma. Vamos tomar como referência a corrente IA, que é a corrente que está circulando pela linha A. E aí, a mesma coisa vale para as correntes IB e IC. Alguns livros, pelo fato de você ter aqui em cima, ó, vamos olhar a linha A, tá vendo, ó? Tem A minúsculo do lado da fonte e A maiúsculo do lado da carga. Então, alguns livros costumam representar da seguinte forma. Colocam a corrente de linha como IAA. Tá vendo? Ó? A minúsculo, A maiúsculo, indicando aí esse determinado sentido. Alguns livros representam assim. E a mesma coisa valem ali para IB e IC. Aí ficaria IBB e ICC. Tá certo? Minúsculo e maiúsculo, respectivamente. Só que aqui na nossa anotação, no curso, a gente está usando IA, IB e IC dessa forma que você está vendo agora. Tá bom? Só, eu acho que super válido esses comentários, né?
Perfeito, pessoal. O que mais que a gente pode representar nessa figurinha? Nós podemos e devemos, inclusive, representar quem são as correntes de fase, do ponto de vista da carga, obviamente, né? Porque se você olhar para a fonte, pô, pessoal, na fonte, pelo fato dela estar conectada em estrela, corrente de linha é igual a corrente de fase. Em outras palavras, ó, a corrente, vamos pegar a fase A como referência, a mesma coisa vale para as outras duas, né? Se você olhar na fase A aqui do nosso gerador trifásico, a corrente está saindo, está passando nessa fase, é o próprio IA. Isso fica até intuitivo mostrando por essa figurinha. Tudo bem, só que no triângulo isso não acontece. Daqui a pouquinho a gente vai ver as devidas relações. Na realidade a gente já estudou, né, pessoal, a matemática da coisa. Mas vamos lá. Olhando agora, pessoal, como é que fica a distribuição de correntes aqui dentro do nosso triângulo? E aí, você tem que ter feito o curso de circuitos 1, porque lá eu explico as convenções. Veja, pessoal, ó, nós temos 3 bipolos passivos, as nossas 3 impedâncias aqui da nossa carga trifásica. E qual que era mesmo a convenção de bipolo passivo? Uma vez que eu já tenho a definição das tensões elétricas, ó, VAB, VBC e VCA, já tem esses caras, como é que fica a corrente considerando que é um bipolo passivo? Lembra que a corrente ela entra pelo terminal de maior potencial e essa flechinha azul aqui, ó, indica pra gente quem são os terminais de maiores potenciais aqui, no caso das nossas 3 impedâncias. Lembra disso? Então como é que fica a distribuição da corrente? Fica assim, pessoal. Vamos desenhar as nossas flechinhas vermelhas das correntes. Corrente, olhando primeiro para essa carga, para impedância, a primeira impedância que eu estou marcando um X aí para você, ó, vamos colocar a nossa corrente elétrica, ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Lembrando que a flechinha azul aponta para o terminal de maior potencial. A flechinha azul que eu me refiro é a flechinha da tensão, né, o VAB nesse caso. Seguindo a mesma lógica, o mesmo raciocínio, ali embaixo nós temos corrente entrando pelo terminal de maior potencial, está aqui, ó, o VBC apontando ali para a esquerda, né? Então ela sempre se opõe, corrente e tensão se opõem para seguir aí a nossa convenção. Corrente entrando pelo terminal de maior potencial e finalmente do lado direito a mesma coisa, ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. E quem são essas correntes, pessoal? Eu vou desenhar ali pra gente já, ó, vou colocar I nas 3, calma aí, que elas não são iguais, né? Não é o mesmo I. A gente costuma chamar da mesma forma que as tensões, né? Então tem VAB, VBC e VCA, a gente vai chamar as correntes da mesma maneira. Então fica IAB, IBC e ICA, perfeito? E aqui, pessoal, vamos começar pelo IAB, que é essa que eu estou destacando aqui para você, ó. Tá indo do ponto A até o ponto B. E agora, nesse caso, eu vou dar nome aqui a essas correntes com letrinhas maiúsculas, tá? Só para indicar mesmo que nós estamos do lado da nossa carga, né? Da nossa carga trifásica, cujos terminais são representados com letrinhas maiúsculas. Perfeito. Então, ó, aqui nós temos o IAB, vejam, ó, IAB com letrinhas maiúsculas. Na parte de baixo, nossa, aquele B ficou horrível, deixa eu só ver se eu consigo melhorar. Não ficou muito melhor, mas acho que dá para entender, né? IAB, na parte de baixo nós temos o IBC, que é a corrente que está indo do ponto B até o ponto C, e finalmente no cantinho direito da tela nós temos um ICA. Vejam que eu estou representando todos eles com letrinhas maiúsculas. E a rigor, se você quiser ser bem rigoroso mesmo, conforme eu já expliquei, né? VAB, VBC e VCA também deveriam ser representados com letrinhas maiúsculas. No entanto, vale destacar que tem aquele fenômeno lá, não tem impedância de linha, tudo que eu já expliquei, e aí eu posso representar com letrinhas minúsculas nesse caso. Mas se eu tivesse uma impedância nas linhas, eu não poderia. Mas fiquem tranquilos que na próxima aula a gente dá um jeitinho nesse problema. Tá bom, pessoal? Beleza. E agora, como é que eu calculo essas correntes? Eu quero calcular correntes de fase, que são IAB, IBC e ICA, e correntes de linha também, IA, IB e IC. Como é que eu calculo essas correntes? E a sacada para esse tipo de problema, sem as impedâncias das linhas, é basicamente, tá aqui, pessoal. Deixa eu destacar em verde para você. Eu olho para as fases do meu triângulo. E aí, pessoal, vamos pensar. Ó, eu quero IAB, IBC e ICA. Eu tenho o Z triângulo. Eu tenho aí a impedância. Geralmente o exercício vai dar isso para você. Eu também consigo calcular o VAB, o VBC e o VCA. Aqui, ó, as 3 tensões de linha ou de fase, tanto faz aí no triângulo, né? Mas se você quiser olhar para a fonte, essas aí são as tensões de linha, da fonte, né? Da fonte que está conectada em estrela. Pô, pessoal, então para cada uma das fases fica fácil calcular a corrente, não é? Ó, se eu olhar para a primeira fase aqui,
é a primeira fase aí do meu triângulo, eu tenho o VAB, eu consigo calcular, eu tenho o Z triângulo, que é a impedância, falta calcular a corrente, eu aplico a lei de Ohm e calculo a corrente. E a mesma ideia vale para as outras duas. Então, como é que eu calculo as minhas correntes de fase? São as primeiras, essa é a grande saída, né? Depois a gente vai para as correntes de linha, que são IA, IB e C. Como é que eu calculo o IAB, pessoal? Fica muito fácil. Ó. Quem é IAB? IAB, ele vai ser quem? Vai ser o VAB. Esse VAB eu estou representando com letrinhas minúsculas, só para indicar que, nesse caso, esse VAB aí é a tensão de linha entre as linhas A e B do ponto de vista da fonte, que pelo fato de não ter uma impedância ali no meio do caminho, acaba sendo a tensão de linha na carga também, ou tensão de fase na carga, né, que está conectada em triângulo, então tanto faz, tensão de linha igual a tensão de fase. Então isso aqui ficou VAB dividido por Z triângulo. Essa é a primeira, e aí eu vou ser bem preguiçoso para as próximas, pessoal. Eu tenho IBC e ICA. Como é que eu calculo? Eu vou ser bem preguiçoso, me desculpem aqui, ó. Vou dar um copy-paste para calcular o IBC e eu vou trocar onde tem VAB no IBC, eu vou trocar por VBC. Simples como isso, pessoal. Então vamos fazer exatamente agora. Vamos trocar por VBC. E me desculpem se eu falar alguma coisinha errada, né? Isso aqui, poxa vida, é uma sopa de letrinhas, né, galera? É BC, CA, AB e tudo mais. Eu acho que dá para entender, é só você seguir a lógica aí, a sua intuição. Tá bom, pessoal? E ali embaixo é exatamente a mesma coisa. Para o cálculo do ICA, eu vou trocar, fiz o copy-paste mais uma vez, né? Eu vou trocar o VAB por VCA. Tá aqui, pessoal, legalzinho e pronto. Esse é o cálculo que a gente tem que fazer. Ficou assim, IAB é VAB dividido por Z triângulo, IBC é VBC dividido por Z triângulo e finalmente ICA é igual a VCA dividido por Z triângulo. E tem mais uma coisinha muito legal que a gente consegue fazer para melhorar um pouco mais ainda essa escrita, que é a seguinte, é uma outra forma de se apresentar, né? Eu já passei para vocês anteriormente que as tensões de linha ou de fase, aqui no caso, tanto faz, né, o VAB, VBC e VCA, elas são defasadas, elas têm o mesmo módulo e são defasadas de 120 graus. Então, pessoal, eu vou usar isso como referência e nós vamos assumir aqui sequência de fase positiva, tá? Tanto faz, poderia ser a negativa também, só que aí você tem que trocar o sinalzinho, inclusive a gente vai fazer alguns comentários daqui a pouquinho a respeito da sequência de fase negativa. Mas vamos começar pela positiva, que é a mais comum, que a gente costuma usar mais aqui no nosso curso. Vamos lá, pessoal, VAB é a nossa tensão de referência, VBC vai ser VAB atrasado de 120 graus, ou seja, VBC é VAB ângulo de menos 120, e VCA é VAB ângulo de mais 120. Eu só vou fazer essa devida substituição. Então vamos fazer isso exatamente agora. Vamos começar aqui pelo IBC, né? A corrente ali IBC. Então vamos lá. Quem é IBC? IBC é VBC dividido por Z triângulo. Só que quem é VBC? VBC é VAB ângulo de menos 120 graus. Então nós vamos fazer essa modificação. Vou escrever aqui, ó, VAB ângulo de menos 120 graus. Então tá aí, pessoal, ó, VAB ângulo de menos 120 graus. Perfeito. E já seguindo essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um copy-paste no IBC e vou colar ele no ICA ali embaixo. E aí a gente troca o ângulo, né? O ângulo de menos 120, aqui embaixo fica mais 120. Pronto, ó, sequência de fases positiva. E você está vendo alguma coisa legal que está acontecendo aí? Eu já identifiquei facilmente, eu acho que você já identificou também. Olha o que aparece, tanto na fórmula do IBC quanto na fórmula do ICA. Apareceu VAB dividido por Z triângulo. Por definição, quem é VAB dividido por Z triângulo? VAB dividido por Z triângulo é o próprio IAB. E, portanto, que está ali em cima, né? Que está aparecendo ali em cima para a gente. Ó. E, portanto, qual que é a conclusão? A conclusão é que IBC ele pode ser escrito da seguinte forma. Ó. IBC é IAB com um ângulo de menos 120. Vamos escrevê-lo. Ó. IAB ângulo de menos 120 graus. Escrever ele bem bonitinho. E ICA é a mesma ideia, né? Você aplica exatamente a mesma ideia. ICA é IAB, só que com um ângulo de mais 120 graus. E pronto, pessoal, bonitinho, bacaninha aí pra gente. E qual que é a conclusão disso, né? A conclusão é que as correntes de fase lá no triângulo, elas possuem o mesmo módulo e são defasadas de 120 graus. E só recordando, né, que isso aqui, ó, esse IAB, IBC e ICA, mas em especial o IAB, por causa desse cálculo aqui, né, VAB dividido por Z triângulo, esses caras são fasores, isso é importante, né? Tem um módulo e tem uma fase. E quando você substitui esses caras, o IAB no IBC e no ICA, você no fim das contas vai gerar essas outras duas correntes com o mesmo módulo e defasadas de 120 graus entre si.
Fechou? Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Muito bem, pessoal, esse é o cálculo, é o raciocínio que a gente utiliza para calcular as correntes de fase. E agora vamos atrás das correntes de linha. Como é que eu faço para calcular IA, IB e IC? Como é que a gente calcula as correntes de linha? Vamos lá. E aí, pessoal, eu vou supor sequência de fases ABC positiva para a gente facilitar, né? A gente está desenvolvendo o curso basicamente com sequência de fase positiva e a sequência de fase negativa a gente faz um comentário a respeito, né? Porque se você souber bem a positiva, automaticamente você ganha a negativa também. Mas já já a gente chega lá. Ok, pessoal, o que nós calculamos até agora, né? Nós temos as três correntes de fase que eu deixei aqui no cantinho esquerdo da nossa tela, ó, IAB, IBC e ICA. Como é que eu calculo as correntes de linha? Eu tenho que lembrar algumas coisas, que é a seguinte, a primeira delas, né? A primeira delas é que uma corrente de linha, ela tem uma correspondente corrente de fase, vamos colocar dessa forma, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que IAB está para IA, IBC está para IB e ICA está para IC. Então, basicamente é isso. Como que se dá essa relação? O módulo de uma corrente de linha é igual ao módulo de uma corrente de fase multiplicado por raiz de 3, e a corrente de linha, ela é atrasada da corrente de fase por um ângulo de 30 graus. Então vejam, ó, só para a gente completar, eu deixei até um pontinho azul ali no cantinho superior direito da tela. Vamos completar aqui, vamos colocar de uma forma bem geral. Ó. Eu costumo escrever assim. Então IL como sendo o módulo da corrente de linha, você vai anotando aí no seu caderno, e isso aqui é igual ao módulo da corrente de fase, que eu vou chamar de IP, multiplicado por quem? Pelo nosso querido fator raiz de 3, que é um fator bastante importante nesse estudo de trifásicos, né, pessoal? Perfeito. E aí tem a defasagem de 30 graus também. E a defasagem de 30 graus, eu já vou traduzir tudo isso na formulinha do IA. Vamos lá, pessoal. Quem é IA, então? IA é IAB, vamos escrever, ó. IA é igual a IAB vezes raiz de 3. Vamos escrever mais uma vez aqui, ó, vezes raiz de 3. E tudo isso, vamos colocar tudo isso com um ângulo de menos 30 graus. Vamos escrever tudo isso e aí a gente vai fazer alguns comentários também, ó. Ângulo de menos 30 graus. Tá aqui, ó. IAB raiz de 3, ângulo de menos 30 graus. Só recordando que esse IAB é o fasor. Tem um módulo, esse cara aí tem um módulo e tem uma fase, que é exatamente o IAB que está ali no cantinho esquerdo da tela. E eu poderia fazer muito bem essa mesma relação, levando em consideração aqui para o IB e para o IC, né, para essas outras duas correntes de linha, poderia fazer a mesma relação, puxando respectivamente ó, IBC e ICA. No entanto, tem uma forma muito mais fácil de você trabalhar, que é a seguinte, é você lembrar que as três correntes de linha também são defasadas de 120 graus, supondo um sistema equilibrado. Portanto, levando isso em consideração, fica fácil, pessoal. Eu uso a relação de IAB e IA para fazer essa ponte entre corrente de linha e corrente de fase, e aí depois disso eu uso a relação entre as três correntes de linha. Então, seguindo essa lógica de raciocínio, esse nosso raciocínio, quem é IB? IB é IA ângulo de menos 120, supondo aqui sequência de fase positiva, né? E, finalmente, para a gente fechar, quem é IC? IC é IA ângulo de mais 120. Então tá ali, ó, só para a gente fechar esse raciocínio. E não sai do vídeo ainda não, que tenho algumas informações muito relevantes a serem passadas. Inclusive, esmaga aquele like, pessoal, porque é muito importante aqui para nós. Beleza. E aí, pessoal, tem um comentário muito interessante, que é o seguinte. Se você for na ligação estrela, aqui a gente está em ligação triângulo, né? Se você for na ligação estrela, lembra que tem a relação, ela é muito parecida, né? A relação entre tensão de linha e tensão de fase de uma ligação estrela. O módulo se relaciona por meio de raiz de 3. No entanto, lá na ligação estrela, a tensão de linha ela sai adiantada da tensão de fase por um ângulo de 30 graus. Apareceria lá, se fosse uma relação entre tensões, apareceria um mais 30. Você pode voltar nas aulas anteriores, né, para você conferir isso. Ó. Apareceria um mais 30 ao invés do menos 30. E aí, se você meio que memorizar a relação entre as tensões, fica fácil de você memorizar também a relação entre as correntes no sistema triângulo, né, na conexão triângulo, perfeito? Onde o ângulo aqui, ó, o ângulo é menos 30, porque a corrente de linha ela é atrasada da corrente de fase por um ângulo de 30 graus. Pegou? Galera, esses raciocínios, né, essas analogias aí é só estudando bastante mesmo para você conseguir pegar. Eu tenho certeza que você consegue. E aí, entendendo isso, você vai ficar super craque, principalmente para os exercícios. Fechou? Beleza, pessoal. E para a gente fechar a nossa aula mesmo, para a gente finalizar a nossa aula com chave de ouro, vamos
fazer aqui uma analogia para a sequência de fases negativa. Então, como é que ficaria aquele cenário que a gente acabou de analisar, só que supondo sequência de fases negativa ou sequência de fases ACB. A gente costuma escrever dessa forma também, ó, sequência de fases negativa. E eu costumo falar sempre o seguinte: ora, se você sabe a positiva, a negativa é só você trocar o sinal. Basicamente é isso. E aí a gente vai fazer exatamente esse raciocínio, eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá, pessoal, começando pelas correntes de fase, depois a gente vai para as correntes de linha. Vamos lá, o IAB você não vai nem mexer, tá? Porque ele é uma corrente referência, digamos assim, né? Ele é a corrente referência. E vale destacar, ó, que esse IAB, ele já vai sair, o cálculo já vai sair levando em consideração sequência de fase negativa, porque ele depende, conforme vocês estão vendo na fórmula, ó, ele depende desse VAB. Então a gente já está supondo sequência de fase negativa, é só você fazer o cálculo, esse cara você não vai trocar o sinal. Esse é o único cara que você não vai mexer. A partir de agora a gente vai mexer. O que é menos vira mais e o que é mais vira menos. Então vamos lá. IBC. IBC é IAB ângulo de menos 120. Opa, apareceu menos 120. Troco para mais 120. Simples assim, meu filho. Tranquilo, né? Tem como provar essas relações. A gente provou para a sequência de fase positiva. Para negativa praticamente a mesma coisa, velho. Só vai mudar os sinaizinhos. Aí você vai chegar nesses resultados. Ok. ICA. ICA é IAB ângulo de mais 120. Opa, troca de sinal. Mais 120 vira menos 120. Perfeito, pessoal. Agora, passando para as correntes de linha, para a gente já finalizar. Quem é IA? IA é IAB raiz de 3, ângulo de menos 30. Opa, menos 30. Menos 30 eu troco para mais 30. E aí, seguindo a mesma lógica, o mesmo raciocínio, menos 120 no IB vira mais 120. Vamos trocar para mais 120. E, finalmente, no IC, mais 120 vira menos 120. E pronto, pessoal. De uma forma bem fácil, bem tranquila, nós obtivemos os resultados para a sequência de fase negativa. Tá bom? Então é isso, galera. Nesse tutorial aqui, nessa aula, né, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero de verdade que tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.